Olá, boa noite, Ana, Ju. Boa noite, gente. Na hora que der 7 horas eu começo a falar. Eu quero que vocês me deem um retorno se tá bom o áudio, se tá bom a imagem. Me digam aí, por favor. Boa noite, meninas. Boa noite. Tá ótimo. Tá. Eu vou começar a falar algumas coisinhas. Falta um minutinho, mas já vou começar a falar. Jana, Vika. Então vamos começar. Eu vou puxar um gancho da live de ontem e aí eu continuo já com a de hoje. Eu falei sobre terrorismo nutricional, que a gente acaba tendo medo de comida e a partir do momento que a gente faz as pazes com essa comida, a gente para de ter medo e para de ter um desejo que não acaba por ela. Então a gente escolhe o momento certo de comer essas coisas que não são tão saudáveis, mas que não devem ser proibidas, tá? A ideia com relação de trazer isso para hoje é que eu vou falar de alimentos que devem ser incluídos na dieta. Mas, tem que comer eles todos os dias? Não, mas entender que o nosso corpo, ele se inflama quando a gente consome excesso de alimentos industrializados, alimentos cheios de açúcar, frituras. E quando a gente consome esses alimentos no habitual, o nosso corpo fica inflamado, tá? Então, hoje a ideia é falar sobre processos inflamatórios do corpo, né? Alimentos que ajudam isso e como isso melhora a imunidade da gente, tá? Com relação à alimentação, a gente tem que sempre fazer o mais saudável possível, cuidar para que a gente tenha uma rotina alimentar, porque quando a gente tem uma rotina alimentar, dificilmente ocorre escapes ou deslizes para coisas inadequadas para o dia a dia. Não é que são inadequadas, mas é que são inadequadas para o dia a dia. O ideal é que a gente sempre no dia a dia consuma alimentos saudáveis, de uma forma equilibrada, com preparo caseiro, feito por nós mesmos, com temperos naturais. E tudo isso são formas de deixar esse alimento menos inflamatório, tá? Então eu vou falar sobre algumas coisas que a gente deve usar. Eu sei que vão entrar algumas gestantes aqui, então as gestantes tomem cuidado e me chamem que depois eu falo para elas o que elas podem e o que elas não podem, tá bom? Mas de um modo geral eu vou falar algumas coisas. De cara, assim, a gente tem que entender que a inflamação é uma resposta de proteção. Então o nosso corpo inflama como uma proteção a um agente externo ou interno. O corpo inflama, e aí começa a baixar a imunidade, o intestino começa a travar, e isso tudo é um sinal de que o corpo está inflamado. As doenças começam a aparecer. Então, quando a gente começa a ter sinais de que tem alguma coisa errada, a gente segue uma alimentação mais saudável, cria uma rotina de exercícios, de meditação, porque o estresse é um outro fator que é inflamatório. O estresse, ele atrapalha toda a nossa saúde, ele atrapalha o funcionamento do nosso corpo. Quem tem tendência a ter refluxo, aumenta os sinais de refluxo, os sintomas, né? Quem tem tendência a intestino preso, trava o intestino. E tudo isso acaba, né, atrapalhando nesse processo de melhora do nosso corpo para combater as coisas quando a gente
tem um agente externo. É uma época de vírus, né? Nós temos um monte de vírus aí no ar, e quando a gente tem o corpo saudável, a gente consegue combater esses agentes externos. Eu vou falar de alguns alimentos que a gente pode adotar no nosso dia a dia, moderadamente, porque até os alimentos saudáveis a gente não deve consumir em excesso. O resveratrol, que ele é encontrado nas frutas vermelhas, no vinho tinto seco, no chocolate amargo, no cacau, no puro cacau, é encontrado, no suco de uva, né? É encontrado resveratrol. Um copinho de suco de uva sempre ajuda, né? Dia sim, dia não, moderadamente, não, nada em excesso, como eu disse. Uma água. A vitamina D. A vitamina D, a gente tem muita dificuldade de ingerir as quantidades adequadas em alimentação. A gente tem que tomar sol, sempre nas partes que são mais brancas nossas. Eu, por exemplo, eu posso tomar sol inteira, né? Porque eu sou um papel. Mas, geralmente, onde a gente não toma sol, que é palma da mão e sola do pé, é onde acontece uma absorção bem grande de vitamina D. Então, 10 minutinhos por dia é difícil. Mas 10 minutinhos por dia tomar um sol na palma da mão e na sola do pé ajuda a manter os níveis de vitamina D bom. E ele é anti-inflamatório, ajuda a melhorar a saúde do corpo, ajuda o funcionamento intestinal e ajuda que a gente fique mais saudável, melhora sintomas de estresse. A vitamina D é excelente para tudo isso. Outra coisa é o ômega 3, que é encontrado nos peixes de água fria. A gente pode suplementar, mas suplementação é só com indicação de nutricionista ou de médico. Mas na linhaça e na chia é uma fonte de ômega 3 vegetal. Eu sugiro sempre que a gente coloque nas frutas. Vai comer uma fruta, coloca uma linhaça, coloca uma chia, alguma coisa nesse sentido. Ou fazer um pãozinho em casa, coloca linhaça, coloca chia. Elas são fontes vegetais de ômega 3 e que são excelentes e de fácil acesso, tá? O chá verde. O chá verde, ele é uma estratégia legal, mas ele também é hiperestimulante, a gente acaba ficando, né, muito agitado. Eu sugiro que a gente tome o chá verde só de manhã, para que não atrapalhe sono, o ciclo de sono, que é o ciclo circadiano, e a gente tenha que chegar à noite já mais calmo, já desacelerando, porque o sono também é um fator que ajuda a prevenir doenças. Ele é anti-inflamatório. Quando a gente dorme bem, o nosso corpo fica mais saudável. O própolis é outra coisa que eu gostaria de falar. Ele é um alimento que um monte de gente tem acesso, é muito falado sobre ele. E ele realmente é muito bom. Ele é anti-inflamatório, ele é antifúngico, ele é antiparasitário, mas eu recomendo sempre muita cautela, né? Eu vejo gente tomando doses cavalares de própolis e eu acho que tem que ser muita cautela sempre com excesso das coisas. Um alimento ele pode ser bom e fazer mal quando consumido em excesso. Então eu acredito muito com relação a isso, né? De moderação e cautela nesses alimentos que eu falei, mas são muito interessantes para ser incluído no dia a dia, na rotina. Eu esqueci de falar do açafrão e da cúrcuma. Usar o açafrão e a cúrcuma, que também são anti-inflamatórios, são excelentes para melhorar a imunidade e ajudar nesses processos de recuperação quando tem uma gripe, alergias em excesso. Tudo moderadamente. Tempera o arroz ou tempera a carne, eles ficam amarelinhos, ficam bonitinhos. Aqui em casa todo mundo adora a cúrcuma e o açafrão. Minha mãe esses dias plantou, tem as raizinhas. Ai, tão bonitinho, gente. É muito legal. Olhem na internet depois. É bem alaranjadinho, assim. E é plantado em casa e de fácil cultivo, ele se cria. E aí eu queria dizer que isso tudo
fugindo do terrorismo nutricional, e que são alimentos que devem ser incluídos, mas sem terrorismo. Ai, tenho que comer isso todos os dias. Não, não tem que comer, mas tem que comer o mais saudável possível, ter hábitos de vida saudáveis, fugir do sedentarismo, meditar, porque naturalmente a gente inflama, é natural, o nosso corpo inflama quando tem agentes externos ou internos que provoquem uma coisa que ele sinta que tem que se defender. Então, quando a gente quer desinflamar, a gente pode sim consumir algumas coisas que nos ajudam. E eu falei, então, do resveratrol, que é encontrado no suco de uva, nas uvas vermelhas. Eu falei do ômega 3, linhaça e chia. Falei da vitamina D, de tomar um solzinho na mão. Falei do açafrão e da cúrcuma e do chá verde. Então, eles são alimentos que ajudam nos processos inflamatórios. E eu vou falar mais uma vez, que eu tô vendo as gestantes entrando. Gestantes, me chamem depois que eu falo pra vocês o que vocês podem e o que vocês não podem, tá bom? Eu vou falar a tarefinha pra vocês fazerem. Eu queria que quem pudesse tirasse uma foto tomando um solzinho nas pernas e me marcasse, né, pra eu ver que vocês assistiram a live, participaram. E vou começar a responder as dúvidas, tá bom? Pera lá. Vamos lá. Ai, gente. O dedo não tá correndo. Aqui. Adri. Ai, meu pai, além de tudo, é lindo. Ai, pai. Dr. Felipe. A Vika disse que ama própolis. A Mari. Amanda, se eu tomar refrigerante, quanto tempo depois eu posso amamentar? O consumo de refrigerante na amamentação, ele é recomendado com moderação, tá? Mas eu queria entender o contexto, se tá causando cólica ou não. E aí depois você me chama no privado, Maria, eu te explico, tá bom? A Gabi. Quais as coisas boas para nos alimentarmos, como o café da manhã? O café da manhã é realmente necessário ser em grande quantidade? É muito individual, Gabi. Eu considero sempre assim. Qual é seu tempo? Você acorda com fome? Respeita seus sinais de fome e de saciedade, igual eu disse ontem. É muito importante quando a gente respeita os nossos sinais de fome e de saciedade. Se eu acordei com fome, eu vou comer. Se eu não acordei com fome, eu posso esperar a fome chegar. E aí mas não uma fome desesperadora, mas uma fome em que eu consiga, né, ter um tempo de preparar o meu alimento. É importante sempre ter a proteína, o carboidrato, o lipídio. Quem é proteína? É um ovo, por exemplo. O carboidrato é uma fruta junto com uma semente de linhaça ou de chia. E é sempre importante ter esse equilíbrio para poder suprir as necessidades do corpo, mas para te saciar e que você aguente chegar na próxima refeição saciada. E vamos lá. Cadê? Quanto de própolis é ideal? É individual, Vika. Eu acho, assim, que a gente pode conversar, mas é sempre individualizado, para cada caso é uma quantidade. Existem doses seguras e doses que são mais para tratamento mesmo, e então é sempre interessante conversar para ver individualmente qual é a sua necessidade diária de própolis. Oi, Carol. Como posso usar a cúrcuma? Dri, eu uso sempre ou no arroz, ou eu tempero o frango e passo o frango nele, fica bem amarelinho. Na carne, o Rafa adora usar na carne, sempre. A gente faz a cúrcuma ou o açafrão, a gente usa sempre assim. E quando a gente usa o que minha mãe plantou, eu ralo no ralador mesmo, normal, e faço a comida normal. Mas pode usar em pó, aquele pozinho que a gente compra no mercado. Como faz para melhorar o intestino preso? Uma boa ingestão de água, fruta, verdura, legume e exercício físico. Não melhorou, aí tem que
avaliar todo um conjunto, mas de cara, assim, é sempre melhorar o consumo de água e aumentar a ingestão de fibras que são contidas nesses alimentos que eu falei. Ai, Jana, meu Deus, como fazer se eu nunca comi essas coisas? Provando, Jana! Vamos provar, acho importante. Não ter preconceito. O nosso paladar, ele muda de tempos em tempos. A cada 3 meses, eles se reorganizam e é sempre importante provar um novo alimento, porque pode ser que você não gostava há um tempo atrás e agora o seu paladar mudou e você vai gostar dele. É muito interessante isso. Ai, Jande, pão de queijo, receita da Amanda, eu não consigo ficar mais sem. É bom, né, Jande? Gestante tem algum problema de consumir chia e cúrcuma, ouvi dizer que não é indicado. Por isso que eu te pedi, as gestantes me chamem que a gente conversa. A Jana, paladar totalmente infantil, só comecei a mudar depois de 6 meses de BLW, mas ainda sofro. Muitas mães, você não é única, começam a melhorar a alimentação para dar exemplo para os filhos. E eu acho isso lindo, porque quando a gente muda, eles acolhem muito melhor o alimento. Quando nós damos o exemplo, as crianças tendem a comer muito mais e muito melhor. É sinistro. Carol, risoto de açafrão. Me passa a receita, Carol. Eu nunca fiz. Nossa, que delícia. Deve ser muito bom. Eu adoro risoto e adoro açafrão. O que eu faço para tirar a ansiedade de comer? Ontem na live eu falei sobre isso. A gente tem que se controlar, né? Não ter medo de comida. É sempre muito importante se relacionar muito bem com a comida. Criar o momento de comer. Nunca comer muito rápido, sempre comer com calma, com atenção plena. E isso é um processo, né? Que é uma mudança que a gente vai fazendo ao longo do tempo e sempre tem ótimos resultados. É bem comportamental isso, sabe? Pra tirar a ansiedade é ótimo. Mudar comportamento e aí a gente se relaciona muito melhor com a comida. Coloco açafrão em tudo, a comida toda amarela. Eu também, às vezes eu falo, meu Deus, eu vou ficar amarela de tanto açafrão. Faço de legumes, adiciono açafrão como tempero. Como superar o vício em açúcar? Deixa eu olhar o tempo aqui. Tá, dá tempo. Eu gosto muito de dizer que nós somos uma geração que começamos a comer açúcar muito cedo. E a maioria de nós, né, de todo mundo que tá aqui, viveu com o chazinho adoçado. Não era culpa das mães, elas não sabiam. Mas isso criou um paladar que vai tender ao doce. E é por isso que hoje é tão falado que na introdução alimentar não pode colocar açúcar até os 2 anos ou mais. Então, é um vício realmente. E a gente começa a mudar comportamentalmente, né? Vai mudar o comportamento. Depois inclui alimentos que vão ajudar a lidar com essa vontade do açúcar. As frutas ajudam, canela ajuda, as castanhas ajudam. E começar a fazer substituições por alimentos que não são tão ruins, mas que são mais doces e que vão te ajudar a controlar essa vontade de comer açúcar. Todo mundo quer a receita. Eles aprendem com nossos exemplos. Açafrão, gente, é muito bom. Leite condensado na mamadeira. Eu vi esses dias uma propaganda que falava disso. E promoviam isso como saudável, né? E não é interessante. Não é. Hoje a gente sabe como que tudo isso pode prejudicar e muito a saúde de um bebê. Aprendi com você a ir reduzindo aos poucos. Sempre tomei café sem açúcar, agora grávida tô tomando chá. Comecei o açúcar, não conseguia beber sem. Eu já tô tomando sem nada. Lê, que legal, adorei esse depoimento. E é isso mesmo. O que eu gosto de dizer é sempre assim, ó. Você tem o costume com açúcar, você coloca 3 colheres, passa a colocar 2, aí passa a colocar 1. Aí daqui uns dias você consegue tomar sem nada, tá?
Geralmente a gente vai tirando aos poucos para não tirar de uma vez e criar aquele efeito rebote, aquele efeito de tipo, ai meu Deus, que vontade de comer. Então é sempre muito interessante tirar aos poucos e ir mudando o comportamento com relação a isso. Vou falar a palavra, anotem aí. É organização. Vou falar mais uma vez, a palavra é organização. Olha lá, o açúcar, como ele... Eu não consigo mais tomar café com açúcar. Eu também não tomo mais café com açúcar, Fabiola. É um costume, né? E o café muda o gosto quando ele tá sem açúcar. Ai, Jande, foi assim que fiz há anos. Oi, Jô! É isso mesmo. É muito interessante quando a gente tira e depois a gente não consegue tomar mais o café com açúcar. Não fica legal. Vou falar mais uma vez a palavra, que é comportamento. Comportamento foi de ontem. É organização. E eu vou falar do tema de amanhã. E eu quero que vocês me digam aqui, antes de eu encerrar a live, se vocês vão gostar. É celulite, como controlar a celulite? Me digam, eu vou esperar as respostas. Eu estou Jana. Tô doida, já dei a dica. Quem não assistiu ontem, falei a palavra. Então anotem aí. Bom, então tá bom. Oh, minha querida. É isso, Jo, evitar açúcar refri. É isso mesmo, sempre. Eu também. É assim, ó. Quando a gente muda os hábitos, o corpo já se ajusta. E eu vou falar de celulite justamente porque ela é um processo inflamatório, tá? Então eu vou pegar o gancho da live de hoje e vou falar sobre ela na live de amanhã. Gente, deu 20 minutos. Vou abrir a caixinha e se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem lá. Fiquei muito feliz que vocês participaram. Celulite. Deixa eu ler. Celulite. Ai, gente, não entendi. Celulite para inchaço. Vale para inchaço. Sim, se reduz edema, já melhora a aparência da celulite. Mas tem todo um fator, amanhã eu vou falar. Tá bom? Eu vou encerrar, porque senão vai todo mundo saindo. Viciada em café, será que faz mal? O café em excesso, ele atrapalha a absorção de vitaminas. Ele deixa a gente mais agitado, ansioso, e eu não recomendo. Eu recomendo que a gente consuma moderadamente, cada um tem o seu nível, né? E vai reduzindo devagar e tomar menos e não tomar perto da hora de dormir para não atrapalhar esse ciclo de sono, tá? Obrigada, Lê. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz que vocês participaram. Eu vou deixar a live salva até meia-noite e depois da meia-noite eu excluo de novo, tá bom? Um beijo. Obrigada.